eu fico realmente impressionado ao perceber como os colunistas políticos da grande mídia sentem prazer em pintar o país em cores sombrias. Tudo está sempre tão terrível, ou desesperador, ou desalentador. Tão mal, tudo tão mal, ou numa crise tão grande. Em primeiro lugar, é preciso perguntar a estes colunistas se eles viveram os anos 90, mas mesmo que eles não tenham vivido e realmente acreditassem que a crise é o que o Brasil enfrenta hoje. Outra indagação que se faz necessário: não leem as informações que seus próprios jornais publicam, mesmo que escondidas em pequenas notas no meio dos cadernos? Vejam, a safra agrícola e o setor automobilístico têm imensas filas de produtos e os supermercados seguem aumentando os lucros. A estimativa de ganhos da Ambev é maior do que a de 2014 e esse ano crescerá 14,5%. E os aeroportos estão lotados e as cidades turísticas têm atraído números colossais de visitantes. Diante dos melhores bares e restaurantes da sua cidade no fim de semana, e perceberá que seguem lotados. Aliás, isto é sintomático. Quando um país se encontra realmente em crise econômica, as primeiras indústrias que sofrem são as do entretenimento. Sempre as famílias com o bolso vazio não gastam com supérfluo e o entretenimento não consegue competir com as necessidades básicas de gastos com supermercado, escola, saúde, água, luz, etc. Portanto, é revelador notar que, por exemplo, como os cinemas brasileiros estão tendo o seu melhor ano desde 2011, público recorde. Apesar a venda de livros aumentou 7% no primeiro semestre, apesar da crise. Uma crise que, no entanto, não desanimou a China de anunciar investimentos de mais de 60 bilhões no mercado brasileiro. Por quê? Claro, os chineses são conhecidos por investir no que é certo. Foi isso que os tornou uma potência econômica. Afinal de contas, não. Se banissem a expressão "apesar da crise" do jornalismo brasileiro, a mídia não teria mais o que publicar. Faça uma rápida pesquisa no Google pela expressão "apesar da crise". Quase 400 mil resultados. Apesar da crise, o cenário de investimentos no Brasil é promissor para 2015. Cinema no país tem maior crescimento em 4 anos. Apesar da crise. Apesar da crise, a organização da Flip soube driblar os contratempos das mesas que estiveram sempre lotadas, apesar da crise. A produção de batata atrai investimentos em Minas, apesar da crise. Apesar da crise, a Toyota cresce em 3% no primeiro semestre. Apesar da crise, a Riachuelo vai inaugurar mais de 40 lojas em 2015. Apesar da crise, fabricantes de máquinas agrícolas estão otimistas para 2015. Apesar da crise, o Rock in Rio conseguiu licenciar 643 novos produtos, o recorde histórico do festival. A Honda tem fila de espera por carros e paga hora extra para produzir mais. Apesar da crise. 16ª Expo Serra. Apesar da crise, hotéis estão lotados. Apesar da crise, brasileiros pretendem fazer mais viagens internacionais. Apesar da crise, o Piauí registra aumento na abertura de empresas. Apesar da crise, a crise que nós vivenciamos no país é a falta de caráter do jornalismo brasileiro.
Uma coisa é dizer que o país está em uma situação maravilhosa, pois não está. Outra coisa é inventar um caos, porque não correspondem à realidade. A verdade, como o diabo, reside no meio do caminho. O país enfrenta problemas sérios, problemas seríssimos, mas está longe de viver e mais facilidades para evitá-la, caso a mídia em peso não insistissem em semear o pânico na mente da população, porque aí sim tem potencial de provocar uma crise real, que é, afinal, o que eles querem. Porque nos momentos de verdadeira crise econômica, os mais abastados permanecem confortáveis. No máximo, cortam uma viagem extra à Europa. Já da classe média para a baixa, as consequências são devastadoras, criando um quadro no qual, em desespero, a população poderá tentar acreditar que a solução será devolver o poder àqueles mesmos que encabeçaram a verdadeira crise nos anos 90. A crise neoliberal sufocou os miseráveis, mas enriqueceu ainda mais os poderosos. E quando nos damos conta nisso, percebemos porque os colunistas políticos insistem tanto em pintar um retrato tão sombrio do país, porque estão escrevendo as palavras desejadas pelas corporações que os empregam. A crise é de caráter. E infelizmente este não é vendida nas prateleiras dos supermercados. É a televisão. A poderosa senhora das mentes fracas.